Vamos focar aqui em outra coisa que assustou todo mundo. Ontem entraram na casa de dois famosos, da modelo Mirella Santos, que é casada com o Ceará, o comediante. Credo, gente. Invadiram a casa dos dois, gente. Fizeram um limpa. Que história que foi essa, Vasti? Pois é, primeira coisa, gente, que eu sempre pergunto, né? Tinha alguém lá? Pelo visto, não. Não tinha. Que eu acho que assim, é o que me deixa mais assustado em todas essas histórias. Não tinha. Ele e ela e a filhinha de 3 anos estavam viajando, curtindo o feriado de Páscoa, como muita gente fez. Aproveitou o feriado para viajar, para descansar. Mas eles tiveram essa má notícia. Antes mesmo de retornar, eles foram avisados. Isso é cena de dentro da casa deles? Isso é cena do circuito de segurança, que mostra quando a pessoa chega. Você vê que ela é recebida pelo cachorrinho ali, ó, os bandidos chegam, o cachorrinho chega. Super dócil o cachorro. Mas ela falou que tem um cachorro grande, que normalmente estranha, que não estranhou. Então são coisas assim, que a polícia já está investigando. Gente. Eles moram em São Paulo, isso aconteceu obviamente em São Paulo, na mansão que eles têm em São Paulo. E aí, aí mostra a chegada deles ali, tudo muito tranquilo, eles entram pela garagem, eles abrem a porta, eles têm uma facilidade muito grande de chegar. E também foram num lugar muito direto, assim, eles foram ao cofre. Pontos específicos da casa? Pontos específicos, eles saem levando o cofre. No quarto da criança, por exemplo, eles não mexeram, ficou intacto o quarto da criança. Então parece que alguém ou estava muito bem informado ou conhecia o lugar, né? Para ter uma ação tão direcionada assim. E a Mirella ficou arrasada com isso, aquela sensação de invasão, que quem já teve um bem levado sabe como é, né? E sendo a casa, ainda vem toda essa sensação de insegurança, de poxa, é o meu cantinho, é o meu aconchego. Vulnerável demais, né? Muito, muito. E ela ficou muito abalada mesmo, assim, de chorar muito ao contar essa história, ao compartilhar essa história. Vamos ver então esse depoimento da Mirella? Oi, gente, boa tarde. Eu não consigo nem falar direito, já faz desde sexta-feira. Eu tive a pior sexta-feira santa da minha vida. Deus que me perdoe. Você tá bem, você tá vivo, eu tô vivo. Nossa, eu tô aqui com o Ceará, com a Dani, que a Dani tá aqui me ajudando também. Eu fui, no final de semana, a gente foi por um hotel fazenda, que vocês puderam acompanhar, tudo em família. Arrombaram minha casa, entraram na minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito, sabe? Eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar minhas coisas. Eu sei como é difícil, porque nada foi fácil pra gente. Eu tô muito triste, muito nervosa. Eu não paro de tremer. Assim, entraram na minha casa, levaram bens no qual a gente trabalhou muito. Como eu falei, a gente veio de família simples, a gente trabalhou, ralou pelas nossas coisas, sempre com trabalho digno, nunca passamos por cima de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. E é revoltante ver um filho na tua casa, como se nada tivesse acontecido, sendo que a minha casa tem vigilância, eu pago vigia da rua, eu pago tudo e ninguém vê. Deixa eu falar uma coisa, gente. Desculpa estar falando isso. O mais importante é que a gente não estava em casa, que nós estamos sem salvos aqui, né? Foi furto, não foi roubo à mão armada, não fizeram pressão psicológica nem em mim, nem na Valentina. E a gente tem essas imagens, da hora que eles entraram, a gente vai mostrar. É isso, que são essas imagens que ele compartilhou. Que o próprio Ceará que divulgou essas imagens do circuito interno da casa, né? Eu acho legal ali, porque as duas posturas são muito válidas, né? A dele de, olha, o mais importante está aqui, a gente está vivo. Claro. Não houve ameaça física, né? Porque a coisa da pressão psicológica, ela acontece ainda que você não tem uma arma na sua cara. Só de você chegar na sua casa e ver seu quarto todo revirado. Isso também abala, né, a gente. Mas
Mas... É válido isso, esse pensamento de a gente tá bem, nossa filha tá bem, mas também é válido chorar, tristeza, né? E lamentar, gente. Poxa, pensa. E não tem nada fácil nessa vida, não, gente. Se não vai lá e trabalha, as coisas não acontecem. E eles estavam... Foi muita coisa que levaram da casa deles. E não sei se você reparou, Vasti, mas muita gente passou mensagem de muita gente que teve casa arrombada, que o pessoal que está acompanhando aqui, então é muita gente que sabe qual que é essa sensação. Deve ser horrorosa. Agora, realmente, vamos dar valor também ao que o Ceará falou, o pior não aconteceu, estão todos bem. Eu já fui assaltada, mão armada, e levaram o carro. É muito ruim, muito ruim, desesperador. Imagino que seja muito ruim também você chegar em casa e ver que alguém passou lá. Deve dar um nojo, uma sensação de não pertencimento, sabe? De por quê? Uma invasão muito grande mesmo. Então, seja como for, a situação é muito ruim em geral, né? Agora, um detalhe. Eles passaram essas imagens, né? Esse foi o próprio Ceará quem divulgou essas imagens. Ele explicou que existem mais imagens. Existem imagens que mostram mais detalhadamente algumas coisas sobre o carro, sobre os bandidos. Deve ter coisa de fora também, só né? que eles não estão divulgando essas imagens para a gente, para a imprensa, porque é um pedido da polícia. Então, eles estão sendo orientados pela polícia. Claro, que senão pode até atrapalhar, né, a investigação. Aliás, existe uma equipe da Polícia Civil de São Paulo cuidando desse caso, dando uma atenção a esse caso, investigadores renomados, inclusive, de outros casos, que estão participando dessa investigação, que estão sendo orientados. E na orientação, então, é que não mostre todas as imagens, porque isso pode atrapalhar. Da mesma forma que essas outras imagens, então, claro, podem ajudar a polícia a rastrear e chegar até esses bandidos, esses criminosos. Mas tem algo interessante também que eles compartilharam, que é que as bolsas, foram levadas algumas bolsas de grife, objetos caríssimos. E essas bolsas, elas têm não chega a ser um rastreador, mas é um identificador. O que seria? Tipo um código? Tipo um código. Então, muitas vezes vem numa etiquetinha interna e muitas vezes esse código, ele eu não sei se é a palavra certa, viu, gente? Impresso, ele é cunhado, desenhado na própria estampa da bolsa. Então, existem ali algumas letras, como se fosse um RG, algumas letras e números que significam onde aquele material foi produzido, onde aquela bolsa foi produzida. Então, vai ter lá inicial BR, Brasil, por exemplo. E os números que dizem da data de fabricação dessa bolsa. Então, com esse código, com essa identificação, é possível não rastrear, não é como um celular, que você sabe por onde está andando. Mas quando esses objetos são colocados à venda... Dá para saber. Dá para saber, exatamente. Então, é até um pedido, é um cuidado que se deve ter quando a gente compra objetos de sites que não são sites oficiais da marca. Objetos caros como esse, né? Saber a procedência, para não ser o caso de você comprar algo que tenha sido produto de crime, né? E com esse identificador, então, a polícia pode recuperar alguns desses objetos, caso eles sejam colocados à venda. Poxa, eu me lembro demais do caso do Carlinhos Maia. Muito semelhante. O choro dela, muito semelhante com o choro dele, né? A facilidade de entrar. Enfim, que situação, gente. Exatamente. E o Ceará não falou mais nada? Que ele estava super calmo ali no carro. Ele tá mais é o seguro controlado, não é o emocional, é o racional. Tá dando uma que tá ali equilibrada na situação. E contribuindo com o trabalho da polícia, né? Para que a investigação tenha um sucesso, êxito o mais rápido possível. Tá bom. Voltou às redes sociais, falou um pouquinho, foi quando ele também disponibilizou esses vídeos que a gente viu aí do circuito de segurança. Vamos ver o Ceará. Fala, pessoal. Para vocês desejo boa tarde, para a gente não está sendo boa tarde. Vocês devem ter acompanhado aí os stories da Mirella, onde ela falou que a nossa casa foi invadida, né? A gente foi viajar final de semana e na sexta-feira a casa foi invadida por volta das 8 horas da noite. Eu soube disso no sábado, estava no interior, a gente veio para cá, aliás, eu vim para cá, a Mirella estava muito abalada.
E a pedido dos policiais, né, dos investigadores, nós não divulgamos nas redes sociais, até porque poderia atrapalhar de uma certa forma, naquele momento, as investigações. E agora chegamos em casa aqui, né? Já tem um pessoal consertando aqui a porta, mas depois eu vou postar para vocês as imagens do dia, né? Que eu cheguei aqui no sábado passado e vi a minha casa arrombada, a minha casa despedaçada. Vou mostrar para vocês. O que dá mais raiva não é só porque são coisas materiais também, né? Já que a gente trabalhou muito, como muitos brasileiros trabalham e conseguem aí ganhar o seu dinheiro honestamente, fazer sucesso. Mas a questão eu me sinto impotente, né? A gente está muito bem assessorado aqui, mas eu me sinto impotente, porque eu desejo, lógico, recuperar os bens que eu trabalhei. Eu estou feliz de certa forma porque a Mirella está bem, que a Valentina está bem, que, como eu disse, foi furto, não foi um roubo, ninguém entrou armado aqui em casa e pegou a gente, né? A gente está bem, fica um trauma psicológico, mas ficaria maior se caso estivéssemos em casa, se fosse uma quadrilha armada, mas graças a Deus estamos bem. Eu peço que vocês compartilhem os vídeos da Mirella, os nossos vídeos. Eu não postei antes porque o Dr. Nico pediu e a sua equipe para a gente não postar, porque poderia também atrapalhar nas investigações. Então, eu agradeço muito a toda a equipe do Dr. Nico, a todas as pessoas que estão envolvidas aí, correndo atrás para nos ajudar, tá bom? Tá aí. E tem toda a razão, né? Agora é o momento de investigar e tentar reaver o que foi levado. E passar agora esse susto, né, gente? Que realmente poderia ter sido pior. Graças a Deus não foi. Tomara que não traga um desgosto para casa, né? Eu acho fácil. É fácil mesmo. Só casa o tão tempo bonita, ao tempo, tanta né? história, Mas né? muito bonita a casa. E fora a insegurança, porque assim, a gente olhando aqui, né, as imagens e vendo a facilidade que eles tiveram para entrar, passa pela nossa cabeça, claro, que eles tiveram a ajuda de alguém que conhecia a casa. Aí, você imagina para quem vive essa situação, fica imaginando quem será que pode ter ajudado. De onde saiu essa informação? Não, e se entrou com essa facilidade, pode entrar com as pessoas dentro também. Pode. Aí a situação fica muito pior. grave e realmente fica bem pior. Enfim, agora é investigar. Vamos ver o que acontece. Um abraço para a Mirella, para o Ceará e para a Pequena, desse momento poder passar logo essa fase ruim.